Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Seguinte, como é que você faz para viver tranquilo recebendo R$ 5.000 por mês de renda passiva, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada? Quem é de São Paulo agora vai falar que é simples, né? Basta você arrumar um jeito de receber os 10 mil que vai faltar para você completar o mês com esses 5 e aí sim você consegue viver tranquilo. E se não tiver filho, né? A galera de São Paulo fala que para viver lá o cara tem que ganhar 15 mil. Mas é sério agora. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar quanto em patrimônio você precisaria ter acumulado para poder receber R$ 5.000 por mês de renda passiva dos seus investimentos de forma responsável, mais segura, sem mentira, sem papinho de pirâmide, jogo do tigre, fórmula de loto fácil, essas coisas idiotas que a galera insiste em utilizar para enganar os outros. Você vai ver tudo isso com exemplos reais na prática, em quais investimentos esse patrimônio precisaria estar aplicado, ou seja, ações, fundos imobiliários, em específicos ali, sem ficar em cima do muro. E outra coisa que a gente vai ver também, e eu acho que você vai gostar disso, eu também vou te mostrar aqui como alcançar esse patrimônio, quanto que você precisaria investir mês a mês, periodicamente, por quanto tempo, e a gente também vai ver para a cereja do bolo, eu vou te mostrar uma carteira real, sem simulação, sem nada, uma carteira de verdade que rende mais ou menos isso para você entender mesmo como a coisa funciona de verdade. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que você que já é de casa, que já entra aqui sem bater no valor em ação, você já pode chegar de voadora deixando o seu like nesse vídeo, clicando nesse botãozinho aí de curtir. E para quem ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Badu Vieira, eu sou especialista em investimentos, certificado pela Ambima, analista de valores imobiliários, pela APMEC também. Esse é o Valor em Ação, se você curte esse tipo de conteúdo. Está convidado a se inscrever também. E como eu já tinha comentado, a primeira parte desse vídeo é para a gente descobrir quanto que seria necessário ter investido para poder te gerar uma renda passiva mensal de R$ 5.000. Essa é a parte mais tranquila do vídeo, mais simples. Então vamos direto ao ponto aqui, trazer já alguns cenários diferentes que vão levar em considerações também fatores como o perfil, nível de risco, né, se você está disposto a correr mais risco, menos risco. Enfim, a primeira forma, né, mais simples de fazer esse cálculo aqui seria através da famosa regra dos 4%, criada por um pesquisador americano, né, que basicamente diz que para você fazer essa conta, você multiplica o valor que você quer ganhar mensalmente por 300, e aí nesse caso, 5.000 vezes 300, você precisaria de um patrimônio de R$ 1.500.000. Para mim, não precisa de tudo isso, a não ser que você queira reduzir absurdamente o seu risco, mesmo a ponto de você ter que deixar tudo isso no Tesouro Direto, na renda fixa soberana. E eu vou te provar que para receber R$ 5.000 por mês, você precisa de muito menos patrimônio, na realidade. Então, essa regra dos 4% é uma regra antiga, pensada para a realidade americana. Por isso, vamos imaginar outros 3 cenários possíveis com um yield mensal de 0,6, 0,7 ou 0,8%. Então, fazendo uma regra de 3 simples aqui, a gente chega nos resultados. Para quem vai buscar um dividend yield de 0,6% ao mês, estamos falando de um patrimônio necessário de R$ 834.000. Se o seu cenário é um cenário que você está simulando um dividend yield de 0,7%, a gente está falando de R$ 714.000. E no caso de um yield de 0,8%, um patrimônio de R$ 625.000. E aí você vai perguntar, Badu do céu, qual que é a diferença entre esses cenários aí? Como que eu sei qual que é o yield que eu devo usar como meta? Essa resposta ela vai depender justamente do que eu falei, do quanto você está disposto a correr de mais riscos e também do seu conhecimento para investir em ativos melhores quando o objetivo é geração de renda passiva de forma assertiva. Porque tem muita gente que precisa de renda, quer investir o seu patrimônio com foco em renda e está investindo em coisa errada, em coisa que não é, num investimento que não foi feito para quem visa renda passiva. Mas no geral aqui no Brasil eu diria que para quem tem uma carteira com foco no recebimento de renda, um yield de 0,7, 0,8% ao mês dá até para você conseguir, sem você
precisar abrir mão do crescimento do seu patrimônio. Mas quando eu falo crescimento aqui do patrimônio, eu me refiro à correção pela inflação do seu patrimônio. Eu não estou falando que você vai conseguir multiplicar muito o seu patrimônio, multiplicar em muitas vezes num tempo curto e ainda assim obter uma renda passiva gorda que você vai poder utilizar para bancar o seu custo de vida. Não. Estou falando que você vai ter uma renda que vai ser corrigida pela inflação e um patrimônio também que vai ser corrigido pela inflação, mesmo você tendo um dividend yield, né, desse patamar aí. E agora a gente vai para a parte 2. Lembra que além de dizer quanto que você deveria ter investido, eu disse também que traria mais ou menos os fundos imobiliários e quais ações você poderia ter na carteira para conseguir esses rendimentos? Pois então, essa é justamente a segunda parte do vídeo, é o momento em que você vai ver aqui uma carteira hipotética que seria capaz de te gerar um yield mensal médio de 0,7% de forma consistente, crescente. Porém, antes de te falar quais são esses ativos que fazem parte dessa carteira, eu preciso fazer alguns avisos importantes aqui. Primeiro de tudo, como o nome já diz, essa carteira é hipotética, é apenas uma hipótese, ou seja, não é uma recomendação, é uma simulação que a gente está fazendo em conjunto. Então não copie isso daqui, tá? Eu vou te mostrar uma carteira real também no final do vídeo, como eu falei, como eu prometi, mas isso também não vai ser uma recomendação, beleza? Não copie carteira de ninguém, isso não funciona. Segundo aviso, todas as ações e fundos imobiliários que eu citar aqui, eu não necessariamente tenho em carteira. Tá? Algumas eu tenho sim, mas isso não quer dizer que são melhores ou piores do que as suas ações, do que as ações que você está analisando, não. Tá? Eu nem vou identificar quais são as que eu tenho ou não aqui para a gente deixar claro que é uma simulação. E o terceiro ponto, nessa carteira de investimentos a gente vai ver 100% em renda variável para facilitar esses cálculos, mas eu não recomendo que você faça isso na sua vida real, na sua carteira de investimentos. A sua parcela de longo prazo, se você tiver perfil com foco em renda passiva, você pode até colocar tudo em ações de dividendos e fundos imobiliários, tá? Mas no meio do caminho você vai precisar de liquidez e é bom você ter um caixa e reserva de emergência ali para isso em renda fixa. Então, como a gente vai levar em conta aquele yield da simulação, nós estamos falando de 714 mil reais que eu comentei agora há pouco. E aí o que acontece? Para essa carteira eu pensei numa divisão de 70% em fundos imobiliários, 500 mil, e 30% em ações, 214 mil. Para os fundos imobiliários, como vão ser 500 mil, 70% da carteira, eu pensei em diversificar as posições nessas classes em 10 fundos imobiliários com a mesma quantia, ou seja, mais ou menos 50 mil reais em cada um. E são eles HGLG 11, BTLG 11 e XPLG 11 para compor uma trinca de fundos do segmento de galpões logísticos, uma outra trinca pesada aqui com fundos de shopping, estou falando de XPML11, MOL11 e VISC11. E entrando agora para os fundos de recebíveis, eu escolhi para essa carteira o HGCR11, um High Grade, e o MXRF11, que é um Middle Risk. E por fim, para completar a lista, eu separei 2 fundos de fundos, você pode ter ou não, fica a seu critério, isso aqui é apenas uma simulação. KFOF11 e KIZU11. Só um adendo importante, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não entende muito bem sobre investimentos, você pode ficar tranquilo. No começo é confuso assim mesmo, é um monte de sigla, de ticker, de código, enfim, mas depois você vai pegando o jeito. Se você assistir outros vídeos em outros canais ou até mesmo aqui nesse canal, você vai ver, com o tempo você aprende tudo e percebe que não tem muito mistério no mercado financeiro desde que você aprenda e faça a coisa do jeito que deve ser feita. Mas voltando aqui para o que interessa, a gente ainda tem os 214 mil reais para investir em ações que representa 30% da nossa carteira. Então, no caso, por ser uma parte menor do patrimônio, vou manter em 6 empresas aqui na nossa simulação, sendo assim 5% do patrimônio total para cada uma dessas ações. Iniciando essa composição, eu coloquei 2 bancos, Itaú, Itub4 e Banco do Brasil, BBAS3. Em seguida, uma seguradora, que é queridinha de muita gente aí que gosta de dividendos na Bolsa de Valores, BB Seguridade, BBSE3. Mas quem investe há algum tempo sabe que a gente não pode ter só financeiras na nossa carteira, a gente também tem empresas do setor elétrico, do setor de energia elétrica, por isso eu coloquei ENGIE, EG e E3 e transmissora Taesa TAE 11. E para botar fogo nesse negócio logo de vez, não poderia deixar aqui de ter na carteira uma empresa de commodities, petróleo,
Por isso eu escolhi Petrobras Petri 4, essa carteira que teria pago mais de R$ 5.000 por mês, em média, nos últimos 12 meses, pelo menos. Mas é o que eu falei, você tem uma média, deixa essa gordurinha, tá? Às vezes ano que vem as empresas pagam um pouco menos, você já reinvestiu um pouquinho mais, você vai conseguir mantendo essa média ao longo do tempo. De acordo com as estimativas, a renda mensal seria de R$ 5.612,84. E antes de mostrar, né, a carteira de renda passiva 100% real que eu te falei, a gente precisa levar em consideração que, por uma questão aqui de entender a própria realidade do país, obviamente, nem todo mundo tem R$ 700 mil na conta bancária agora. E eu vou te explicar por que você não precisaria de R$ 700 mil também. Você precisa de muito menos, né? Muito menos do que isso, na verdade. Você fica aqui comigo que você vai entender. Mas com aportes constantes, conhecimento e paciência, né? Muita paciência, para ser 100% sincero, você consegue chegar lá. Mas é preciso você ter foco e não tentar encurtar esse processo com falsos atalhos. Então, para o nosso cálculo de simulação, eu tomei aqui duas premissas como base. A primeira de que o investidor vai aportar R$ 750 todos os meses e vai ter uma rentabilidade média anual de 8%. Isso considerando um retorno real, acima da inflação. Talvez algumas pessoas, né, vão dizer que 750 por mês é uma quantia alta demais para aportar, e de fato isso é alto realmente para muita gente, eu não vou negar, mas, né, tenha em consideração também que a gente está falando de uma pessoa que busca uma renda passiva mensal de R$ 5.000. Então, a lógica é que se você tem essa renda de forma ativa hoje através do seu trabalho, a gente está falando de um aporte que representa 15% da renda, né? O que continua não sendo muito fácil, mas é possível de ser feito. E vamos acabar, pelo amor de Deus, com essa coisa que muita gente aí, eu ganho 3 mil por mês, mas eu quero investir na bolsa e quero me aposentar recebendo 10 mil por mês de dividendo. Não dá, esquece isso. Para de ser preguiçoso, vai trabalhar. Se quer ganhar mais, invista mais em você, seja mais produtivo, um profissional mais raro, empreenda. Para que o seu trabalho possa valer mais, você ganhando mais dinheiro, você vai investir mais dinheiro também, é claro. Mas enfim, aportando 750 por mês a uma rentabilidade real de 8% ao ano, você vai atingir esse objetivo de viver de renda com R$ 5.000 por mês em 26 anos. E eu sei que isso é tempo pra caramba. Sendo mais preciso, em 26 anos você conseguiria acumular um patrimônio de R$ 745.608. Só que desses 745 mil, 235 mil reais, 234 mil reais, na verdade, seriam os seus aportes somados, a valor presente, é claro, e os 511 mil reais seriam os frutos de rendimentos. Então, sim, nem todo mundo tem 700 mil reais na conta agora, mas também não precisa. Se o seu objetivo é ter uma renda de 5 mil por mês, se você tiver uns 230 mil e investir bem, basta você esperar os 26 anos. Você não precisa fazer mais aporte nenhum. Se você quiser só reinvestir, ver o seu gado engordar no pasto ali, nesse caso, na conta da corretora. E eu sei que a realidade de vocês é melhor que a média da população. Eu sei pelo Analytics aqui. Então, se o brasileiro que tem uma renda um pouco melhor, a boa e velha classe média, se o brasileiro de classe média evitar umas dívidas meio loucas que costuma fazer no começo da vida ali até os 35, 40 anos, se evitar umas burradas também que a gente faz e depois fica se perguntando como que a gente foi tão burro, você chega nos 35, 40 anos com esse valor aqui tranquilamente. É difícil evitar essas burradas? É fácil só falar? Eu já errei também? Já, mas é isso que eu estou falando. Todo mundo de classe média com 35, 40 anos que eu conheço, que deu essa sorte de não se endividar demais logo cedo, nem fez um monte de merda, tem esse valor ou até mais na conta. E diga-se de passagem, a maioria mal investido. A poupança, né, essas coisas ruins aí do banco. Agora, o exemplo da carteira real que eu prometi, né, essa carteira, ela vem me gerando uma renda mensal de 5.500 mais ou menos, na média, praticamente 6 mil reais por mês quase, já chegou a pagar. Claro que não são só esses fundos imobiliários que estão aparecendo aí, tem mais, mas não ia caber na página aqui, eu resolvi, né, diminuir aqui. E é uma carteira focada 100% em fundos imobiliários e bem focada em fundos de tijolo. E o patrimônio dessa carteira, que está pagando mais de 5 mil reais por mês, chegando a pagar até 6 mil reais,
ela é hoje de cerca de 682 mil reais. Tudo em fundo imobiliário, mais em fundos de tijolo, como eu falei. Só que em julho do ano passado, essa carteira já me dava mais de 5 mil reais por mês, sendo que o patrimônio era de 612. E é justamente meio que uma simulação que eu estou fazendo para comparar o que teria sido melhor, se teria sido investir no imóvel ou investir em fundos imobiliários. Eu vou fazer essa simulação, não vou fazer novos aportes nessa carteira, tenho outras ações, outros investimentos, até outros fundos imobiliários em outra corretora, mas nessa aqui eu vou deixar e daqui a 5, 10 anos eu quero ver o que teria sido mais interessante, eu ter investido num imóvel físico ou eu ter investido em fundos imobiliários. Vai ser uma simulação real, se eu ainda tiver esse canal aqui produzindo conteúdo, vocês vão saber esse resultado. Posso até fazer ano a ano para ir comparando também com o imóvel que equivalia ao valor que eu iniciei investindo nessa carteira de FIIs, quanto que vai estar valendo aquele imóvel naquela localização e quanto que vai ter nessa carteira aqui. Vai ser uma boa simulação. Pelo vídeo de hoje é isso. Fico por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!